a pessoa ter uma vida naquele lugar. Só se alimentavam daquilo que davam a eles. Nós vemos em Salmos dizendo onde José, ela relata que José, ele estava acorrentado e os seus pés estavam sendo feridos. Os seus pés estavam machucados. Havia corrente no seu pescoço. José sofreu várias humilhações. Agora, se nós formos pensar, José podia pensar assim: Senhor, eu fui fiel a Ti, o Senhor me deu promessa, eu fui chamado pelo Senhor, sempre honrei o Senhor, sempre honrei o meu pai Jacó, sempre fiz tudo certinho. Por que o Senhor permitiu que isso aconteça comigo? Por que o Senhor permitiu que meus irmãos vendessem a minha pessoa como escravo? Por que o Senhor permitiu que eu viesse para uma cela fria dessa? Por que o Senhor permitiu que uma pessoa armasse para mim? Ele poderia pensar assim. Outra coisa que José poderia pensar em vingança contra os seus irmãos. A causa dele estar sofrendo tudo aquilo, se nós formos olhar do lado humano, é porque os seus irmãos o venderam. Os seus irmãos quiseram prejudicá-lo. E se ele tivesse no seu coração, meu irmão, pode ter certeza, o desejo de vingança, o Senhor não teria tirado ele de lá, como nós sabemos que Deus tirou. Sabe por quê? Porque aqueles 10 irmãos que prejudicou ele eram 10 líderes das 12 tribos de Israel. De 12 eram 10 líderes. Aqueles pais de tribos, que inclusive uma tribo era a tribo de Judá, onde saiu a linhagem de Jesus, estava lá. Se ele tivesse desejo de vingança, o Senhor não teria libertado. Agora, muitas pessoas vendo essa situação de José e também vivendo em sua vida, às vezes pensa que pega o Senhor de surpresa. Será que muitas pessoas acreditam que quando José foi vendido pelos seus irmãos, será que Deus chamou o Filho, o Espírito Santo e falou: olha, e agora? Qual o plano B? O que nós vamos fazer? Venderam José. Será que Deus foi pego de surpresa? Será que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, foi pego de surpresa? Muitas pessoas hoje sofrem e questionam, parecendo que Deus foi pego de surpresa naquela situação que ele vive. Quero te dizer que a Bíblia diz que o Senhor Deus é onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, a sua onipresença. E ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas, antes que elas aconteçam. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele sabe tudo o que nós vamos fazer de certo ou de errado. Ele não é pego de surpresa. O Senhor não foi pego de surpresa quando alguém te ofendeu. O Senhor não foi pego de surpresa quando alguém te demitiu do seu emprego. O Senhor não foi pego de surpresa quando alguém cuspiu na sua cara. Mas eu quero dizer a você, o Senhor está no controle. O que aconteceu com José? José foi para aquele lugar. José foi preso. José foi machucado. Mas José continuou servindo a Deus, não murmurou, não teve desejo de vingança, não odiou o que Jesus anunciou que estaria acontecendo nos últimos dias. Ele fez como o Senhor agrada, creu no Senhor. E o que aconteceu? José, ele foi, por conta do poder de Deus na vida dele, revelou um sonho do rei Faraó, revelou esse sonho, e ele foi honrado, foi colocado como governador do Egito. Ah, mas agora ele como governador do Egito, ele poderia ter agora o desejo de cumprir com a vingança, mas não foi isso. O que ele disse aos seus irmãos, como relata a palavra de Deus, não foi, meus irmãos, vocês que me mandou para cá, foi o Senhor Deus que me mandou para cá. Eu quero te dizer, às vezes alguém te ofendeu, alguém te feriu, alguém te machucou. Isso vai te trazer para uma mudança de vida. Isso dói hoje, mas isso vai fazer algo mudar na sua vida. Eu quero te dizer, Deus está no controle. E o plano dele não é frustrado. E Deus vai transformar esse mal em bênção.
Assim como foi na vida de José. Mas o que você tem que fazer? Vingar? Você tem que desejar mal? Não. Você vai fazer como José. Você vai dizer, isso que está acontecendo, a pessoa que me ofendeu, foi porque o Senhor permitiu. Creia que o Senhor está no controle. Creia que o Senhor vai mudar essa situação. Creia que Ele é onipotente e onipresente. O Senhor vai transformar esse mal em bem. E o que eu tenho que fazer, pastor? Perdoe. Ame essa pessoa. Faça como Jesus, que foi cuspido na cara. Jesus foi colocado uma coroa de espinho. Jesus foi furado as suas mãos. E o que o Senhor fez? Ele disse àquele homem que falou para ele, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O Senhor Jesus Cristo, vendo com os olhos espirituais como nós temos que ver, ele disse, Senhor, perdoa-lhe porque ele não sabe o que fala. Aquele homem realmente não sabia o que falava. A pessoa que te ofendeu não sabia o que falava. Mas eu quero te dizer, assim como Jesus perdoou todos aqueles que ofenderam a ele, todos aqueles que bateram nele, machucaram, perdoe. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje você pode receber a cura em sua vida, a libertação, se você perdoar, assim como Jesus perdoou. Perdoe todas as ofensas, libere perdão. A Bíblia diz que quando nós não perdoamos, as nossas orações deixam de ser ouvidas pelo Senhor. A oração que Jesus ensinou foi o quê? Perdoa-me, assim como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu. Perdoa aquele que te ofendeu nessa manhã. É a palavra que o Espírito Santo de Deus te traz nessa manhã. Nada está fora do controle do Senhor.